Descobrir a diabetes pode ser uma experiência desafiadora. A diabetes é uma condição séria que requer gerenciamento cuidadoso, incluindo mudanças na dieta, monitoramento regular dos níveis de açúcar no sangue e, em alguns casos, medicação. No meu caso, eu não uso mais medicação, somente controlo na alimentação. Por isso que eu faço receitas como essa. Esse é um bolo low carb para o meu café da manhã. Eu uso farinhas low carb. O e-book tem muitas receitinhas assim, é claro, para quem não é diabético, pode substituir essas farinhas por farinha de aveia, farelo de aveia. No entanto, é importante afirmar, que essas farinhas têm mais carboidratos do que as farinhas low carb. Hoje eu consigo consumir tudo com moderação, mas no começo eu insistia muito nas receitas low carb porque elas me ajudaram demais a tirar o vício pelo açúcar e também a entrar em uma dieta muito mais equilibrada. E eu vou contar tudo para vocês nesse vídeo como que aconteceu essa minha mudança. Essa receita aqui eu vou deixar bem completinha aqui na descrição desse vídeo, tá? Para que vocês possam reproduzir aí na casa de vocês. Se você tem diabetes ou pré-diabetes, não se desespere. É possível controlar a doença com alimentação saudável, atividade física. E se você tiver com níveis de açúcar muito alto, é necessário usar medicação. Aí tem que ir no médico, tá? Mas depois de controlado, você vai conseguir comer com moderação as coisas que você gosta e manter o equilíbrio aí na alimentação, assim como eu tô fazendo. E tem funcionado muito bem. Agora, olha esse bolinho, eu deixei 2 minutos no micro-ondas. Tô colocando aqui uma geleia de morango que eu mesma faço com xilitol e frutas. Tô usando kiwi hoje. Com relação às frutas, hoje eu consigo consumir todas elas porque eu tô com os níveis de açúcar controlados. Mas, caso contrário, é necessário tomar cuidado, com isso. Por isso que é importante fazer acompanhamento médico bem rigoroso em caso desse diagnóstico, de diabetes. Olha que linda que fica essa receita. Vamos lá, vamos começar esse diário da dieta? Vem comigo. Olá, gente linda! Sejam muito bem-vindos aqui no canal Mais Magra. Meu nome é Jaqueline e hoje eu tô com frio, por isso que eu tô encapuzada aqui, gente. Domingão, eu resolvi gravar um pouco pra vocês pra falar sobre docinho depois do almoço. Me conta aí, você também tem vontade de comer um doce depois do almoço? Um doce depois do jantar, um doce depois do salgado, um doce? Conta aí pra mim, porque hoje eu tava aqui pensando, que eu era uma formiga, nossa, pois é, nesse diário da dieta a gente vai falar um pouco sobre isso. A sobremesa depois do almoço. Eu sempre fui assim, eu sempre amei doce, sério. E pra eu conseguir me desvencilhar desse doce, muito doce, foi uma luta. E eu vou contar aqui para vocês como que eu consegui amenizar um pouco essa fissura por doce, que eu sempre tive, tá? Eu resolvi gravar sobre isso porque ontem a gente saiu, almoçou fora, a gente comeu comida árabe, ontem foi sábado, Então eu segui certinho a minha alimentação e à tarde meu marido falou assim, depois do almoço, Vamos comer uma sobremesa em algum lugar, sentar, tomar um café. Eu falei, vamos. E a gente foi numa chocolateria, Copenhague, Copenhague, que a gente gosta bastante. E eu fui assim, pensando, será que eu vou comer o doce hoje? Porque eu tenho minha refeição livre do fim de semana, então eu posso, comer um docinho, comer alguma coisa que eu gosto e tal. Aí eu fui fixa que eu ia chegar lá e comer o doce que eu gosto do lajatinha deles, gente, com café. Eu amo, também amo o chocolate quente deles. Aí eu cheguei lá e não sei, na hora eu escolhi outra coisa. Eu escolhi uma coisa sem açúcar. Aqui, eu vou passar do lado pra vocês. Eu falei, nossa, foi. Daí ele falou, pensei que você ia comer seu doce que você gosta e tal. Eu falei, não sei, me deu. Na hora eu não quis. Não sei porquê. Cheguei lá, olhei, não quis. Daí eu falei, isso é até engraçado, porque a Jaqueline de antes nunca ia recusar um doce, Nunca. Gente, eu era fanática por doce, eu fazia doces para todo mundo, bolo de aniversário da família, sabe, eu amava isso. E essa semana minha sobrinha pediu para fazer o bolo de aniversário dela, que eu sempre fiz nos aniversários dela,
E ela criou uma memória, né, disso. E eu acho bem legal, sabe? Eu faço com todo amor, porque, né, gosto dela e sei que vai fazer ela feliz, né? Mas agora, no meu dia a dia, na minha casa, eu não faço doces assim. De maneira alguma. Não faço, porque senão a gente come, vai ficar comendo ali a semana toda. Mas como que eu consegui mudar esse pensamento e mudar essa minha atitude frente aos doces? Quando eu descobri que eu estava diabética. Sim, gente, porque diabetes é uma das piores doenças crônicas que existe. Porque ela vai destruindo os seus vasos sanguíneos silenciosamente. A pessoa acha que tá bem, ela não tá sentindo nada, mas na verdade ela tá agindo ali, ó, destruindo tudo o que veio pela frente. Então, é uma doença silenciosa. Quando a pessoa já tá cega, ou tá com algum problema de não cicatrização, tá perdendo algum membro do corpo, é porque ela já tá com uma diabetes avançada há muito tempo e ali já tá, né? Mas ela já começa a agir, a partir do momento que você tem o diagnóstico, ela já começa a fazer seu trabalhinho ali, silenciosamente, né? Então, eu fiquei com muito medo. Então, eu fiquei com muito medo e comecei a mudar um pouco a minha cabeça com relação ao doce e procurar alternativas, né, meninas? Para eu continuar comendo meu docinho, mas, né, não aquele doce, né? Por isso que eu falo, não é para todo mundo que a questão do equilíbrio funciona, tá? Não é, mas já que se você comer, por exemplo, uma lajotinha, uma barra de chocolate ao leite, de vez em quando. Sim, eu como. De vez em quando, aí pode. Mas como eu gostava muito de doce, era muito frequente esses de vez em quando. E isso prejudica bastante, né? E o excesso de carboidrato também, para quem tem diabetes, só para ressaltar. Por isso que eu não como muita coisa que tenha excesso de carboidrato, muita farinha branca, porque isso não é bom para quem tem diabetes, tá? Então, por isso que eu como menos do que pessoas que não têm comem. Nem é por uma questão de emagrecimento. Aí é uma coisa completamente diferente, que foge à questão do emagrecimento, tá? Até porque farinhas low carb, os doces que são low carb também tem calorias, gente. Então, se for por emagrecimento, talvez a troca não seja tão inteligente. Porém, esse tipo de doce low carb, esse tipo de doce assim, ele te traz outras vantagens. Os ingredientes são mais saudáveis, são mais funcionais para sua saúde e outra, eles não te desencadeiam tanta vontade de você viver comendo doce. Porque você come ali, não é tão doce e tá tudo bem. Com o tempo, aquele doce vai te satisfazer, né? Já um doce muito doce, um chocolate ao leite, não vai. Você vai querer mais umas horinhas para frente ou até no outro dia comer mais um doce. É diferente a ação dele dentro do nosso corpo. Por isso que eu fiz sim as trocas, né? Hoje, ao invés de chocolate ao leite, eu como chocolate 70%. Mas de vez em quando eu como sim um chocolate ao leite. Mas é de vez em quando, no fim de semana. Ou então, por exemplo, quando eu quero fazer um doce em casa, um bolo para um café, eu faço low carb. Porque isso faz bem para mim, né? Para não aumentar a glicemia. Porque embora esteja controlada a doença, a cura não existe. Existe o controle, né? E daí eu evito comer bolos que não sejam low carb, geralmente, só quando na minha refeição livre, quando eu saio, vou no aniversário, tá? Porque manter esse controle comendo em casa é mais difícil, porque você faz um bolo grande e você tá comendo ali, né? Até que ele não acabe, às vezes a gente não consegue se controlar, né? Então, eu faço as receitas low carb, por isso que eu escrevi aquele e-book, eu fiz aquele e-book e transformei ele em produto, né, gente? Porque ele ajuda muito quem tem diabetes. E também quem quer tirar esse paladar muito forte do doce, porque hoje eu não consigo mais comer, por exemplo, doces com Nutella, com muito leite condensado, sem que tenha um balanço, né? Eu não consigo, porque me dá sabe, eu sinto o excesso de doçura na hora e isso me enjoa. Então, esse é o resultado de um trabalho constante que você faz para limpar seu paladar. E funciona. E tá tudo bem. Para mim, principalmente, é o céu para controlar a doença e também para eu não ficar jacando, gente. Porque eu não tenho domínio sobre alguns doces. Por exemplo, eu adoro chocolate ao leite. Comer um quadradinho de chocolate ao leite, para mim, é impossível. Então, eu prefiro não comer.
né? Eu prefiro comer os 70% que eu consigo me controlar. Mas quando eu tô muito afim de comer um chocolate ao leite, eu vou lá e como. E geralmente no fim de semana, numa refeição livre, né? Por que não? Eu posso comer. Só que eu tenho que ter esse controle para não dar um pico muito alto de glicemia. E quando a gente é diabético, tem uma dificuldade maior para emagrecer, tá, gente? Porque no diabético, o açúcar consumido deixa de ser processado corretamente e isso favorece o acúmulo de gordura, né? Por isso que muitas pessoas que têm diabetes, que está controlada, né? Que tem resistência insulínica, relatam esse tipo de coisa, né? Agora, se você tiver uma diabetes descontrolada, tá muito acima do que é permitido, aí você emagrece pela doença, né? Por isso que a gente vê, assim, pessoas diabéticas muito magras, porque tá muito descontrolado, tipo 600. Eu conheço gente assim, gente, que tem 500, 600, 700 e tá comendo doce. E não gosto de receita low carb, não gosto. Mas, gente, é uma escolha, né? Porque a diabetes não vai te matar do dia pra noite. Ela vai tirar tudo de você. Às vezes tira a tua visão, tira um dedo, tira um pé, tira uma perna, te dá AVC, ataque cardíaco. Não, é sério, eu tô falando muito sério aqui, muito sério de verdade, pra gente cuidar dessa doença, tá? Assim como eu conheço pessoas que controlam e que vivem uma vida normal e tá aí com 80 e poucos anos numa boa, tá? Então, é possível sim a gente se cuidar. Às vezes eu sou um pouco mais rigorosa com a minha alimentação justamente por isso. É claro que uma receita low carb não é a mesma coisa que uma receita com açúcar. Mas acredite, com o tempo você vai acostumar. E tem coisas com açúcar que hoje eu rejeito. Por exemplo, doces com muita Nutella, muito leite condensado, aquelas coisas muito melequenta, muito doce. Não consigo mais. Porque parece que ao colocar com uma colher na boca que o meu açúcar vai, pum, eu já me sinto mal. Então, pra mim, não vale a pena, né? E também não sinto mais tanto prazer em comer coisas assim. Hoje, a escolha dos meus doces, quando eu saio, são aqueles menos açucarados, são aqueles um paladar um pouco mais ameno, sabe? Então, assim, às vezes me dá vontade de comer um doção, sim, mas daí, como é, às vezes, tudo bem. O problema é tornar isso um hábito, né? Algo pro dia a dia. Então, para emagrecer, você pode comer com moderação aquele doce, mas como o meu foco aqui não é só emagrecer, é controlar doenças geradas, né, pela obesidade, como a diabetes, e também ter mais saúde, emagrecer, você pode comer seu doce com moderação, suas receitinhas com farinha de trigo com moderação, claro, porque para emagrecer a gente precisa estar em déficit calórico, ponto, né? E receitas saudáveis também têm calorias e às vezes iguais. Só que o ponto para mim aqui não é só emagrecer, né? É ter saúde, é ganhar qualidade de vida. No meu caso, e eu sei que muitas pessoas aqui com obesidade que me seguem também têm diabetes, tá? Também tem problemas, doenças crônicas. É por isso que eu faço essas explicações para que a pessoa entenda. A diferença que é você comer um doce com açúcar e com muito carboidrato, com farinha branca, vai subir rapidíssimo tua glicemia e vai prejudicar isso, o processo de emagrecimento, inclusive. O processo de emagrecimento para quem tem uma doença crônica e para quem não tem são completamente diferentes, né? A gente tem que mudar um pouco mais, a gente sofre um pouco mais quando a gente já tem um problema, né? Então é por isso que o ideal seria agir antes de ter um problema, porque depois que você tem, no começo eu tive que sofrer um pouco mais para lidar com o diabetes, né? Eu precisei fazer uma dieta bem low carb mesmo, cortar tudo, para que o açúcar no sangue fosse normalizado, né? Baixasse. Aí depois que ele estava mais normalizado, aí eu entrei com a dieta, com a reeducação alimentar, né? Então, é preciso, não tem jeito, não tem outro caminho. Então, para driblar a vontade de comer aquele doce depois do almoço, receitas low carb, frutas, né? Hoje eu posso comer todas as frutas, eu como 3 ou 4 por dia. E aí, no começo, assim, que eu tinha um açúcar muito elevado no sangue, aí eram frutas com menos açúcar. Morangos, mirtilos, framboesas, enfim, né? Abacate. Então, tem que ser as frutas mais low carb, porque justamente para
e amenizando ali aquele pico de glicemia. Para conseguir, gente, eu parei de focar no problema e comecei a focar na solução. Hoje eu não me acho uma coitadinha por eu não ficar comendo a mesma quantidade de doce que os outros. Não, eu acho o seguinte, tô feliz por controlar e tô feliz por comer as coisas saudáveis. Eu já tô me encaixando num outro lado, né? É tipo, chega numa doceria num lugar e pergunta: "Você tem alguma coisa zero açúcar?" Né? E a maioria hoje em dia já tem, né? Não só por causa do diabético, é por causa das pessoas fit, né? Dos fitness da vida. Já tem muita doceria que tá vendo esse lado, vendo que pessoas que não têm diabetes, mas que não comem açúcar. E isso é muito bom para nós, porque a gente já tá se enquadrando nesse grupo. Então, eu já tô me enquadrando nesse grupo, eu já chego e pergunto se tem. Se não tem, às vezes eu como, assim, o doce, não tem problema de vez em quando. Mas na maior parte, assim, dos meus dias, eu procuro sempre algo zero açúcar. Mas você também vai me ver comendo um docinho de vez em quando. Porque esse, de vez em quando, não tem problema. Gente, porque eu quero dizer pra vocês uma coisa. O diabetes é uma doença muito séria. Não brinca com ele, não. Né? E eu conheço pessoas que estão ficando cegas por causa do diabetes e é muito triste, muito sério, sério, de verdade. Não brinca não, porque será que um pedaço de bolo vale tanto a pena assim pra gente viver uma vida faltando um membro, faltando a visão, faltando alguma coisa? Não, não vamos brincar, né? Vamos levar a sério tudo isso. A gente é capaz de mudar, só que é necessário que a gente tenha bastante força de vontade. Sim, vou fazer uma sobremesa fit, porque, assim, tô cada vez mais... Quanto mais você fica sem açúcar, mais você vai ganhando forças. Eu não sei explicar esse sentimento. Não sei, parece que você fala assim, eu não vou quebrar a minha corrente aí que eu tô sem açúcar. Não, não vou fazer... Só hoje vou fazer uma receitinha fit. É sim, eu não entendo esse sentimento, mas eu sei que funciona. Hoje é domingo, então, dia de comidinha especial, refeição livre, né? Eu coloquei legumes e salada e fiz o estrogonofe com ricota e um arroz negro, para dar uma variada aí no cardápio, né, de domingo. Isso é muito bom. Sobremesa eu fiz um doce proteico com meu suplemento. Chinchila, café, chinchila. Vou uma cafeteria, gente, olha quantos doces, mas eu resolvi não comer, optei por salgados, então comi um panini de pão de queijo, aí uma empanada e um cappuccino maravilhoso. Tomei meu café, não comi doce, porque tô controlando mesmo, já comi o pão de queijo, já comi a empanada que tem carboidrato, então não comi doce. Comi de doce hoje só aquela receitinha fit que eu fiz, né? E agora que eu cheguei em casa, vou comer uma frutinha, coisa assim. E aí pronto, já tô bem satisfeita e bem feliz com a minha refeição livre, porque eu tava querendo comer algo assim bem gostoso, quentinho nesse frio. Ficando a minha fruta, né? De sobremesa. E vou ver uma série agora.